E nós temos uma pré-programação. Temos. Por exemplo, se nós observarmos que Sócrates falou que o homem é a alma, olha só, quando Sócrates falou isso, mexeu com muita coisa. Ele não deixou, Jesus deixou alguma coisa escrita? Deixou? Mas disseram que ele disse, não foi? Sócrates também não deixou nada escrito. E aí, quando eu me referi num dos meus livros, assim, de uma frase de Sócrates, porque na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta como é que a gente podia fazer alguma coisa, o que é que nós podíamos fazer para diminuir o mal e para a gente não ser tão atormentado e tal, e ficar melhor. Mais ou menos assim, né? A pergunta de Allan Kardec, na 919. E a resposta da espiritualidade é: um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Quem foi que disse na antiguidade isso? Que está escrito, quem foi que disse? Porque eu sei que Sócrates disse isso. Aí tem espíritas, porque são palestrantes, não... Porque ninguém pode ter uma ideia dentro do espiritismo com os palestrantes abaloados, né? Os nomes, porque até isso criado dentro do espiritismo. Mas olha só você raciocinar. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, né? Escrito que eu digo é compilado. Muito antes disso, todo mundo já sabia que Sócrates tem lá a inscrição de Delfos, que tem ali um pleonasmo que se chama Conhece-te a ti mesmo. Bem, qual é a raciocínio que você chega? Um sábio da antiguidade já vos disse, quer dizer que os próprios espíritos confirmam que Sócrates existiu. Não é só Platão que escreve nas suas obras os diálogos dele com seu mestre Sócrates. Mas Sócrates nos falava da alma. E tem espírita que não acredita na alma. Não acredita. Tenho certeza que a maioria aqui não acredita na alma. Mesmo que está na casa espírita. Quem acredita em espírito aqui? Mas não acredita na alma. Quer ver que eu vou ganhar agora? Aposta que você não acredita na alma? Vou ganhar. Não, algumas pessoas acreditam, eu sei. Não é? Tá certo? Quem já tomou um remédio para melhorar que estava ou ansioso ou muito triste em depressão? Levanta a mão. Levanta a mão. Olha aí. Esses não acreditam na alma. Por quê? Veja bem, Sócrates diz, dentro da sua, né, da sua estrutura, ele diz que a alma é a psique. O homem é a psique que é igual à alma. Ele diz que, Sócrates diz, e disse, né, o grande mestre Sócrates, que nós temos que conhecer com profundidade a alma. Só conhecendo a alma é que nós vamos ser felizes nessa vida, Sócrates disse. Isso em grego, né? Estou traduzindo aqui para o português. Temos que conhecer essa alma com profundidade. Aqui, levanta a mão quem acha que aqui é um lugar que a gente conhece a alma um pouquinho mais. Verdade. Porque aqui é o livro dos Espíritos, não foi escrito por Allan Kardec. Escrito pelos Espíritos. Ele só fez compilar e os médios traziam as psicografias, ele desconfiado, recebia uma mesma mensagem de diferentes médios com mudança de palavra com o mesmo contexto. Olha só que trabalho esse homem teve durante 14 anos, depois tem um aneurisma cerebral e parte. Então quer dizer que a questão 919, o sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Sócrates falava que psique e alma é a mesma coisa, então se vocês acreditam em espírito, acreditem em alma. E como é que eu posso tomar uma droga para falar com a minha ansiedade se meu problema está na minha alma? Quem pensa, é o cérebro ou a alma? A alma. Mas os materialistas falam que é o cérebro. O cérebro é que pensa. O cérebro agora é que pensa. O cérebro é que pensa. Não, o cérebro reproduz. Porque se o cérebro pensasse, ele podia decidir um monte de coisa, né? Não é verdade? Não é? Agora, o instinto é diferente. Questão 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec leva um com todo respeito. Que ele foi acostumado que a razão, né? A mente. Kardec teve na escola de Pestalozzi, falava 6 línguas, poliglota. Para ele, a mente é a mente. Quando ele vem ter esse contato com a alma, com o espírito, ele também ficou abalado. Então ele mostra isso nas questões 71 até 78 do Livro dos Espíritos, onde para ele a razão estava acima de tudo. Inclusive o próprio Platão se confundiu.
em relação à alma, porque Platão foi um dos que mais trouxe a metafísica. Por exemplo, a grosso modo, né, vão me punir por isso que eu vou dizer, mas eu vou dizer, eu não quero nem saber. Eu estou falando a grosso modo, Platão já era espírita, porque não tinha o espiritismo, não podia dizer que ele era espírita, mas ele já, com a metafísica, ele dividia o ser em duas partes. Uma parte hominal, o corpo, e uma parte espiritual. Sócrates ainda disse o seguinte, que a alma tem que ter supremacia sobre o corpo, ou seja, a alma tem que dominar o corpo. E tem um capítulo no Livro dos Espíritos só isso, a questão do organismo. Tem muita gente que diz assim, a carne é fraca. Que a carne não manda em nada, rapaz. Se a carne é fraca, então o comprimido, a baga, a droga vai falar com tua carne, não vai falar com tua alma. Pode ver uma pessoa ativa, tá lá. A gente tem sedes da alma. Eu já falei muitas vezes aqui para vocês. Vocês que estão aqui pela primeira vez ou primeira vez na internet, já devem estar a saber até, quer ver se o pessoal não sabe, qual é a pergunta que eu falo aqui que a alma tá, que Allan Kardec pergunta sobre a sede da alma. Quanto? 146. Eu já falei essa pergunta aqui, mais de 20 palestras, eu acho que nesses anos todos. Então vamos guardar. Qual é a pergunta? 146 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta assim, mas o senhor José Fernando, o senhor confia no Livro dos Espíritos? Plenamente. Eu entrei no Espiritismo, eu era ateu, para achar os erros dentro do Espiritismo. E estou aqui há 34, 35 anos, aí eu não encontrei, o erro está em mim. Por quê? Porque, olha, duas donzelas de 14, 15 anos, agora as meninas de 14, 15 anos sabem mais de tudo do que a gente, mas imagine, quem tem aqui 70 anos pode dizer assim, na sua época com 14 anos as pessoas tinham liberdade, imagine no século XIX, duas donzelas de 14, 15 anos, não é? Sabia nada, como é que elas podiam escrever as pranchetas e lá escrever aquilo tudinho com a mediunidade delas, sem ponto e vírgula, até a questão 500. Depois sim, houve as psicografias mais elaboradas, sem ser com a prancheta. Mas até então, as 500 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos foi feito com uma coisa que tinha uma prancheta e um lápis lá, e na cesta ia escrevendo tudo aquilo com as duas médiuns. Como é que você não pode... E as psicografias que as pessoas já receberam? Quem já recebeu a psicografia aqui? Levanta a mão. E fazia sentido para vocês? Olha só. Então quem foi? Como é que podia saber aquilo tudo da vida da pessoa? Lógico, a gente tem que estar sempre com o pé atrás. Não acrediteis em todos os espíritos. Espírito de São João Batista, né?